Oiê, tudo bom? Você já parou pra pensar por que algumas apresentações, algumas encenações nos tocam de um jeito diferente? Como se elas não fossem feitas só pra entreter, mas também acolhessem, fizessem refletir, provocassem e dessem uma cutucada na gente? Meu nome é Eduardo, faço parte da Cia Samai e a gente vai trocar uma ideia rapidinho sobre teatro de grupo. Teatro de grupo não é sobre só teatro. É sobre encontro coletivo, é sobre causa. Exatamente. O teatro de grupo ele é uma causa coletiva. A gente tá pensando, quando a gente fala de teatro de grupo, em um modo de produção pensando na coletividade, que foge da ideia de mercado, que foge da ideia de produção convencional. Que é essa galera que pega um texto pronto, ensaia, apresenta e beijo, tchau, vida que segue, cada um toca a sua vida. Não, no teatro de grupo, os grupos eles têm uma continuidade. Por quê? O processo ele é um pouco mais longo, justamente por não ter essa questão burocrática dessa divisão de funções bem claras que acontecem no modo de produção convencional. Que o diretor é só diretor, que o cenógrafo é só cenógrafo, que o elenco é só elenco. Não. No processo de criação do teatro de grupo, todos estão a par de tudo o tempo inteiro. Então, a direção ela vai acontecer em parceria com o ator, com a galera que tá fazendo cenografia, com a galera que tá fazendo iluminação. Todo mundo tá a par de tudo e todo mundo tem espaço propositivo e tem voz para pontuar sobre tudo. Eduardo, isso não faz o processo ficar mais longo? Sim. Mas dentro do processo de criação colaborativo, o que a maioria dos teatros de grupo fazem, o ensaio já é arte. O ensaio já é parte importante do processo. Como assim, Eduardo? Ué, se a gente tá falando de coletividade, então a gente vai falar sobre escutar. Sobre essas vozes estarem presentes. Sobre entender sobre as urgências dessa galera que tá trabalhando ali. Eduardo, como assim urgência? Ué, o teatro não é só fazer bonito, a arte não é só fazer bonito, é fazer sentido. Então essa galera que tá lá vai falar sobre suas dores, sobre suas alegrias, sobre o que é importante pra si e também porque é importante pra onde a gente tá ocupando, sobre os territórios que a gente tá ocupando, sobre as nossas realidades, sobre histórias reais que a gente parou e ouviu, sobre as improvisações que a gente fez em cena. Tudo isso vira materialidade pra construir uma encenação. É pensar que teatro é falar sobre urgência, é falar sobre o que é importante. Então, as temáticas muitas vezes vão estar voltadas para uma questão de memória, ancestralidade, pautas identitárias, luta contra o racismo, desigualdade, qualquer tipo de violência. Por quê? São causas que giram em torno de territórios, principalmente territórios da periferia, que é onde a maioria dos teatros de grupo existem ou nasceram. Ah, Eduardo, mas só tem teatro de grupo na periferia? Não, alguns grupos ocupam espaços na região central de São Paulo, como o teatro de oficina, o Teatro da Vertigem. São grupos de teatro que são mais antigos e que fazem esse modo de produção até hoje. Então, Eduardo, são grupos que existem há muitos anos, a grande maioria sim. Porque quando a gente foge da lógica de mercado de pegar um texto pronto, produzir e depois beijo, tchau, a gente tá criando. Sabe aquela trend do macarrão? Que a galera leva panela, outro leva macarrão, outro leva calabresa, outro leva bacon. É basicamente isso. A gente tá cozinhando junto, e aí o produto final é nosso. O prato no final é nosso. A apresentação no final é nossa. A encenação no final é nossa. E a gente vai continuar produzindo coisas nesse sentido durante muito tempo. Então os coletivos que trabalham com teatro colaborativo, o teatro de grupo, ele tem essa questão territorial, então ele vai falar muito sobre o território que ele ocupa, sobre as pautas identitárias desse coletivo, sobre as necessidades e sobre as urgências. É falar de teatro, mas também é falar de gente. Enfim, acho que deu pra entender um pouquinho como que funciona o teatro de grupo. Ah, e fica atento que logo logo saem as datas de Gato de Rua Não Aprende a Viver Preso. Conto com a sua presença lá. E lembra,